Hoje é dia 6 de novembro, nossa 16ª reunião, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Deixai vir a minhas criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm o puro coração, porque verão a Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Apresentaram-lhe, então, criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a minhas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. São Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o da humildade. Essa comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito velho e que traz, em renascendo, para a vida corporal as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo da verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Uma vez que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra ele desde o nascimento tal qual é. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados, que só a ternura materna pode lhe dar, e essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e precisaria que assim fosse para cativar sua solicitude. Ela não teria para com ele o mesmo desprendimento se, ao invés da graça ingênua, encontrasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse seu passado. Seria preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como se vê entre as crianças muito precoces. É por isso que, desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele, durante um certo período, permanece numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer, em sua nova existência terrestre, as coisas que poderiam entravá-lo. Seu passado, entretanto, reage sobre ele que renasce para a vida maior, mais forte moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde se pode dizer que, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo de seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O espírito reveste, pois, por um tempo, a túnica da inocência, e Jesus está com a verdade quando, malgrado a anterioridade da alma, toma a criança por emblema da pureza e da simplicidade.
Eu não sei onde que o André leu um tempo atrás que a afeição da criança traz ternura. Não tem muito quem consegue olhar para uma criança e não sorrir. Que é justamente para ter esse cuidado, para instigar o cuidado nos outros. Então, tanto isso que está explicando aqui para a criança, é importante esquecer, ter essa ingenuidade e tudo, mas para quem está à volta também é importante. Para instigar, para aumentar essa sensação de cuidado, de querer cuidar do outro, cria um ambiente de amor maior. Vocês estão vivendo isso agora. Parece que as relações todas, não só com a criança, parece que ficam mais carinhosas, né? Quando tem uma criança presente. Então, eu acho que é importante não só para a criança, no sentido do espírito, né, que está naquela criança, de esquecer e reaprender, ter a pureza de novo, de ir aprendendo aos poucos, mas para quem está em volta também, desenvolver esse sentimento de amor e de cuidado, aí não só com a criança, mas com todo mundo que está em volta, né? Então, vou até tentar recuperar um pouco dessa ternura que muitas vezes se perde, né? onde foi que você viu? O que eu vi é que a fofura é um traço evolucionário, porque ela faz com que os predadores tenham dificuldade em atacar um ser pequenininho. Então a fofura é uma maneira de você proteger geneticamente, né, a espécie, porque, por exemplo, já viu, né, sei lá, bebê que é cuidado por um gorila, né, o animal de uma espécie, ele é trazido para o pano de outra espécie que trata como um seu, porque ele é fofo, né, ele é bonitinho, e aí o predador não ataca. A Fifi romantizou um pouquinho mais. Eu não lembrava que tinha isso. Expandir um pouquinho mais. Não, mas eu não lembrava dessa questão de animais. Eu pensava que era. Eu lembrava da questão dos. Essa é a parte instintiva, né? A parte biológica, mas de cuidado, você expandiu para a parte espiritual. Mas eu lembrava que você tinha falado, porque a gente não consegue olhar para um bebê, ou você deve ter falado para Então, eu quero levar o Miguel para casa, não quero atacar. Bom, aí já é um filhote de algum. Mas filhote de qualquer animal. Você ai, que bonitinho. É uma pena que tem, né, aqui duas pessoas muito eguístas e não deixam. O pré-olho. Deixa eu ficar mais chatinho, sabe? Atingir os 2 anos. Atingir os 2 anos. Quando ele tiver 12, aí Você fala não, agora não. Eu lembro de alguns documentários que mostravam. A poltroninha não é melhor para você? Não vai ficar com dor nas costas? Tá ótimo. Que mostravam algumas cidades nos Estados Unidos que tiveram, por exemplo, doenças em que as crianças sumiram. E assim, a cidade foi tomada por uma depressão terrível, porque você não via crianças em lugar nenhum, né? Então a pureza, a alegria, né? Aquela coisa da criança ser espontânea, de gritar, de correr, de brincar, aquilo é algo que a gente, pela própria força dos costumes, né? E da seriedade do trabalho adulto, assim, né? A gente vai perdendo ao longo do tempo. E a criança, ela tem isso, ela não está muito preocupada em respeitar as regras, ela vai aprendendo meio que pelo erro, e ao mesmo tempo ela traz essa espontaneidade, que é bonito, né? E geralmente criança é fofinha, né? E o ser humano gosta de estética, né? A gente gosta de coisas bonitas, tal. Então acho que tem esse elemento que revigora a vida, revigora a energia, né? Tá? Talvez reanimar nessa criança, cada um tem esse espírito pueril. E outra coisa que eu tava lembrando, que a criança te encara e não tá preocupada, né? Porque você não vai ficar encarando uma pessoa, você imagina, você pegou um metrô, que seja, ficar encarando. A criança fica e você sorri pra ela, né? A criança não tá nem aí, se ela quer, ela fica te encarando, fica te olhando. Se você não for muito rabugento, né? Gente rabugenta, assim, que a criança olha, tá olhando, moleque. Vira pra lá. Né? Esse evangelho outro dia a gente lê pro Miguel antes de dormir, né? Uma das etapas do ritual de dormir é ler um pedacinho do evangelho. Aí caiu nesse trecho que eu tava lendo pra ele. Aí é interessante, né? Porque muda a interpretação, é a mesma, só que o sentimento em relação ao texto muda. Quando você lê isso pra uma criança, principalmente quando é teu filho, né? E aí me chamou muito a atenção essa questão pelo menos por um momento, a gente sabe que é um espírito, né, que é um irmão,
que foi confiado, né, para que a gente cuide e para que a gente aprenda com ele. Só que por um período da vida dele, ele meio que está zerado. Zerou a memória, zerou o que você lembra dele, ele zerou o que ele lembra por você. Já que a gente não tem capacidade de perdoar, né, apaga tudo e vamos recomeçar. E é interessante essa parte da inocência, sabe, de não ter a maldade. É muito tocante isso, né? Porque se todos fossem assim, se todos tivessem coração de criança, né, porque é isso que o texto fala, não é a criança, não é a infantilidade, mas é a pureza, tipo, é a falta de maldade, a falta de malícia, fica sendo até um mundo meio maravilhoso, assim, um negócio que você fala, nossa, é até difícil de imaginar, né, dado toda a malícia que a gente tem que se deparar todos os dias. E aí até essa semana a gente recebeu um áudio lá no WhatsApp, que era uma criança, e aí a mãe ligava para agradecer a cueca que a criança tinha ligado. Aí a criança tinha ligado? A criança ganhou uma cueca e a mãe ligou para agradecer a cueca que a mãe tinha ligado e botou a criança para falar. Aí a mãe deu o telefone para a criança e falou assim, agradece a cueca. A criança, obrigado, dá a cueca. Fala, gostei muito. Ela, não gostei. Eu gostei, não. Não, você gostou, não gostei, não. E aí você dá risada, você acha engraçadinho, né? Mas depois eu fiquei pensando a respeito disso, assim. Porque na verdade o que a criança estava sendo lá era sincera. Né? E a gente vive no meio de tanta malícia, de tantas roupagens, assim, tanta armadura que a gente tem que vestir para encarar o nosso dia a dia, que quando a gente vê uma situação tão pueril assim, da criança simplesmente ser sincera, falar obrigado, mas eu não gostei. Você acha engraçado, você acha bonitinho, quando na verdade é o comportamento que a gente deveria ter. Sim. Né? Ele acha que ele expressa. Eu fiquei pensando nisso, falei, você precisa ser uma criança para poder falar assim, a gente não tá, né? A gente já tá tão malicioso que a gente já não... Os outros não estão preparados para ouvir. Para ouvir que você não gostou daquilo que recebeu. Então, precisa partir de uma criança, né? Com toda essa inocência de saber que lá não tem maldade e tal, para ela te falar isso você não se ofender, né? É engraçado isso, assim, eu fiquei pensando nisso, falei, poxa, por que, né? Por que a gente não pode ter outros olhos, assim, para o que as pessoas falam pra gente, com sinceridade no final das contas. Hoje também a gente estava vendo um documentário que ele estava falando assim, que criança não mente e idoso também não mente. Tem um período da nossa vida que a gente mente mais, que é o que a gente está agora. Né? E talvez para nós mesmos. Né? Não só para os outros, mas para nós mesmos. E aí ele fala, o idoso, como ele já não se preocupa muito mais com o que os outros pensam, ele não mente, ele fala o que dá na telha dele. E a gente tem até esse costume, já tá falando porque tá velho. Velho não tem papas na língua, né? Fala o que quer e tal. Na verdade, ele também está sendo sincero. Então tem que ser uma criança ou um velho para você ouvir uma sinceridade e não se ofender com aquilo. Tamanho são as armaduras, assim, as defesas que a gente adota no nosso dia a dia para poder lidar com as outras pessoas. Mas... E note que, e mesmo assim, há pessoas que vão ouvir uma criança falar isso e vão rir e falar, né? Uma criança e tal. E a gente vai falar, criança mal criada, os pais não dão educação, onde já se viu, fui lá, comprei, dei o presente e agora venho falar isso, né? Mas eu imagino que o mesmo tipo de leniência ou tolerância que se tem com os idosos e com as crianças, o certo seria a gente ter com todo mundo, né? Na sinceridade. Mas aí entram as projeções, né, as expectativas, o que você acha que é o politicamente correto, o socialmente aceitável, e é isso tudo, né? Vai soterrando assim, o seu jeito de ser, até que você é um conjunto mecânico de respostas. Assim. Tem que achar um equilíbrio entre sinceridade, mas uma sinceridade que não que fique ferindo os outros, né? Então... Porque eu também acho que sinceridade demais é meio complicado para viver em sociedade, porque cada um tem sua verdade e tal. Então, você estava falando dos idosos, vivi um pouco com meu avô, faleceu ano passado. Nossa. Mas assim, a avó dela era difícil, sabe? Era porque sinceridade sem qualquer casca. Mas assim, grosseiro, então assim, ele maltratava muito minha prima. Que ele não aceitava, tá adotado. Só que aí é uma verdade dele, ele achava que não era neta dele, que não fazia parte da família e maltratava, mas... Porque ele achava isso. Mas, né, então acho que a gente tem que ter... Não, a mamãe tinha a sinceridade dela assim, nossa, mas você engordou, hein? Tá gorda, hein? Nossa.
Nossa, tá horrível. Então, Assim, que desgraça. Jogava censura no lixo. Mas é interessante que o problema aí não é a sinceridade, né? É como a pessoa recebe. isso. É isso que eu ia falar, inclusive. Essa questão da criança não gostar da cueca, assim, eu vejo uma questão que é bem interessante. Se eu comprei alguma coisa, porque obrigatoriamente ela tem que gostar? Assim, Ela agradeceu, a ela criança falou agradeceu, obrigada. ela agradeceu. Tipo, Ela fazer também Aí a mãe esforço. Agradecer. fala, eu gostei. Aí a criança, não gostei. Mas obrigada ela falou, né? Tipo, É uma coisa que... Por que eu tenho que estar certo nisso? Eu posso errar, e ok. A criança não gostou, tudo bem. Não é um grande problema isso, se você pensar. Né? Eu não tenho que estar todas as vezes certo em tudo que eu faço, em todos os presentes que eu dou. Eu tentei agradar, mas não agradou. A pessoa não gostou, a pessoa passou para outro... repassou o presente para outra pessoa. Ou vai e troca. Acontece. Ou vai e troca. Mais fácil é trocar, né? Troca. É que aí a gente entra nos terrenos das neuroses, né? Então, assim, uma mesma ação gera reações diferentes a depender da experiência da pessoa. Então, a Carla tá ali, né, com a mão no queixo, assim. Aí o Paulo olha e fala assim, ela tá tendo uma reflexão profunda sobre um tema que a interessou. Aí eu posso olhar para ela e falar assim, ela tá me julgando. Ela tá olhando para mim, pensando assim, nossa, que bobagem, ele acabou de falar. Por que André vem nessas reuniões? Não entendo. E eu já interpreto a reação dela dessa maneira. Então, a neurose, que são essas respostas automáticas, é o problema, né? Porque você nunca sabe em que calo você vai pisar, quando você for sincero. E aí você tem tanto medo de sair pisando em calo e sacrificando, às vezes, relacionamentos, que às vezes estão nascendo, né? Ou são jovens, ou são instáveis, são frágeis, que você fala, quer saber? Deixa eu mentir a mesma coisa para todo mundo, que são mentiras inofensivas, por assim dizer, né? Porque a pessoa nunca vai saber o que eu senti quando eu recebi o presente, né? Que é melhor para não causar dano. E eu lembro, quando eu estava na faculdade, que eu li Nietzsche, e o Nietzsche, ele tinha uma dificuldade grande de ficar com as pessoas, porque as pessoas chegavam assim para ele, então semana que vem vamos tomar um vinho? Aí ele falava, não, eu não vou tomar, eu nunca mais quero te ver. Eu não tenho nada para tocar com você, não tenho assunto com você, não tenho nada. Ele falava assim, eu acho horrível quando você fica criando desculpas, assim, não, vamos, a gente marca. Eu falei, não quero mais ver, não gostei da sua companhia. Não, eu tenho uma pessoa que eu conheço que fala, tudo bem? Ela leva tudo bem. É uma pergunta Então, real. não, eu não tô, porque aconteceu. Então, assim... Fala e Na explica verdade, a por quê, gente né? perguntou, né? Você tá bem? Não tô por causa disso. Por isso que eu tô É que a gente falando, não tá a gente pronto, saber né? até que ponto. É muito difícil. Eu vi um vídeo uma vez que eu acho que era de um TED, eu não lembro exatamente, que ele falava exatamente isso. Tudo que a gente ouve e recebe, na verdade, é tudo responsabilidade nossa. Então ele falava, por exemplo, se alguém chega pra você com uma crítica do tipo, sei lá, você é preguiçoso, e você fica magoado com a pessoa porque você é preguiçoso, você fica magoado com a pessoa, ele fala, mas por que você ficou magoado? Você tem duas alternativas, ou ser preguiçoso, a pessoa tá falando uma verdade, por que você tá bravo se ela falou uma verdade? Se você quer fazer diferente, você deixa de ser preguiçoso e começa a agir. Mas, né? Ou você não é, e se você não é, qual o problema dela ter falado que você é? Nenhum. Então tudo tá na nossa cabeça e na forma como a gente aceita ou não isso, né? Vamos lá, então. Não, é que eu dou aula para criança pequena. Então você sabe, você é a mais qualificada aqui pra Só falar. 40 anos. Então, as crianças pequenas, principalmente de uns tempos para cá, que eu tenho aceitado crianças de 2 anos, é impressionante como a criança hoje de 2 anos é muito diferente da criança de 2 anos na época do Dani, da Ju e da Lu. Sabe, era bem diferente, que nem a Ju que ficava no colo, o Dani que pulava, quando eu chegava pulava no colo. Faz isso hoje. Ele faz isso. Então, Miguel vai Mas fazer. comedido. Mas as crianças hoje, elas, sabe, é assim, você fala, agora vamos fazer o aquecimento. Ela fala, não vou. Por quê? Porque eu não quero, eu não vou. 2 anos.
Aí se uma criança de 2 anos fala isso, quando ela tiver 10, o que ela faz? Joga os pais pela janela? O meu coordenador tem trigêmeos. E eles, para organizar a casa, era assim. Quando fosse dormir, se o brinquedo estivesse fora do lugar, na manhã seguinte ia para o lixo. Tá bom. Aí compraram aquela boneca com aquele olho grande lá. E a mãe, lógico, não ia jogar uma boneca que custa caro no lixo, mas ela escondeu. As 3 foram lá e bateram na mãe. Aí quando a mãe revidou, elas falaram, você não pode encostar em mim, por causa do artigo de que protege a criança, eu ligo para a polícia. Elas têm 7 anos, elas formaram uma gangue. Aí quando o pai chegou, a mãe contou, ele foi lá e socou as 3. Aí uma ligou para a avó no carro e o avô não foram lá para brigar com o pai que tinha... Vocês entenderam toda a encrenca? Então, se hoje as crianças elas têm um ouvido, eu não sei o que é, mas elas têm uma captação de informações só que interessa. Então, tem criança que só usa rosa. Ela vai usar um colã azul na apresentação, está fazendo o maior escândalo, mas o que eu fiz de coreografia, ela tem que usar azul, ela não quer. Sabe o que eu vou ter que fazer? Vou ter que trocar ela para uma criança que não liga, ou que eu vou conseguir... Sabe? Então, para mim, criança é lindo, é maravilhoso, mas não é anjinho. Para mim, é uma pessoa que já veio com algumas tendências, já veio com a sua idoneidade, mas anjinho, gente, sinceramente, criança não é. Tanto é o Miguel. Miguel tem 2, 3 meses. Ele quer mamar, ele chora. É o reflexo? Pode ser. Mas será que ele já não está manipulando todo mundo? Quantos tinham no quarto hoje para ele trocar uma fralda? Tinha 4. E eu era uma delas. Sabe? Então, parece que não, mas ele tem uma energia que ele já vai manipulando. Aí cabe aos adultos tolir, como hoje não se tolhe. Porque antes a criança tinha medo dos pais, hoje os pais têm medo das crianças. Inverteu-se uma posição de hierarquia. Então, o que vai dar disso, eu não sei. Mas que criança não é santinho, bonitinho, lindinho, fofinho, o amor da minha vida. Santinho, não. Por experiência. Mas achei que o ponto é a questão da pureza, né? Não, Aí se você... Como que você enxerga, assim, você salientou os desafios, mas deve ter o lado, assim, que você consegue ver que a criança também é um manancial de potenciais, assim. Que você consegue trabalhar nela, que é da espontaneidade. Não, isso sim, para brincar. Elabora esse lado. Eu brinco assim, eu chego para eles só e falo a gente assim, não ficar só olhando. A criança é fácil de brincar, que eu ponho a mão nas costas e falo assim, ai, tem alguma coisa aqui nas minhas costas, o que é? Ai, vamos segurar, sabe o que é? É o monstro das cócegas, eles já saem correndo, gritando, como eu dou aula de ginástica, aí eu pego, ponho no chão, faço cócega, aí se mata de rir, aí pego outro, faço cócega, aí eu pego um e fica assim. É a vitória. Você pode fazer o que quiser, você pode brincar, você pode dar beijo. É que em você certo entendeu? ponto... Não, porque assim, eu acho que a criança, quando vem para cá, se você está num lugar e você tem direito a vir aqui, quando você vem aqui, não é que você perdeu tudo, você perdeu a memória. Isso tudo bem, tá? Mas os traços, os trejeitos e algumas coisas, eles vão florindo. Não, acho que a tendência vem, mas tanto é que aí cabe aos pais moldar. Isso. Não, é que só hoje... Tem que burilar, né? Hoje é complicado. Não, o que eu queria colocar é que eu acho que o que o texto está salientando é o traço da puerilidade, né? Da espontaneidade. Isso que você levantou é interessante de analisar, mas eu tenho a impressão que isso não é apenas culpa das crianças. Eu não acho que isso... Não, nem estou dizendo que você disse isso. Eu não acho que a criança que ela já vem engenhosa, que ela manipula e tal. Eu acho que existe, inclusive, uma maneira do adulto lidar especificamente com a criança, que projeta sobre a criança todas as suas deficiências associadas à sua criação. Então, o que eles geralmente, o que se ouve, né? Eu ainda não tive a experiência, né? Mas que sempre que você é pai ou mãe,
você tenta pegar mais leve do que pegaram com você quando você era criança. Ou seja, a tendência é a sua educação ir ficando mais receptiva, eu não diria nem frouxa, mas mais tolerante com determinados desvios. E aí você olha para a criança e de repente você acaba criando, né, dependendo de como você cria, se for frouxa, né, demais, aí você acaba criando os ditadorzinhos. Mas quanto que isso, né, novamente, é um fruto da projeção dos pais, porque se sentiram muito reprimidos no passado, e aí agora fazendo, não quero que meu filho sinta nada disso. E aí acaba causando o problema inverso, né, que é a permissividade que não direciona a criança, né, que não cria disciplina e tal, e muitas vezes leva a pessoa como adulto a perder essa conexão com a infância. E aí não aproveita, não consegue mais, né, tirar esse momento de alegria, às vezes no meio de uma semana difícil, né? Então, o que eu acho interessante e talvez resgatando um pouco o texto, conectando no que a Rita nos provocou a pensar, quanto será que a perda desse lado de criança, enquanto adultos, nos leva exatamente a eventualmente desvirtuar a educação de uma criança? Porque a gente não tem o equilíbrio do que é dever e o que é, digamos assim, a partir da espontaneidade. Né? Você tem que ser quem você é, jamais reprimir, né? Jamais ofender. Por exemplo, quando uma criança fala, não gostei da cueca, dá um tapa na cabeça e fala assim, filho, olha, às vezes você pode machucar uma pessoa, como que você vai lidar com isso? Eu tomava tapa na cabeça. Eu conheço gente que ajoelhava no milho, conheço gente que tomava guasca com um fio de cabo de ferro, aquele de ferro de passar roupa. Então acho que tudo isso gera, né, diferentes personalidades ou diferentes reações ao ambiente que vão eventualmente fazer com que a pessoa perca essa puerilidade, assim, de reconhecer a alegria de ser espontâneo. Tá? E só para finalizar, eu também sinto isso com os jovens de hoje, assim, de 17, 18 anos. Eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com eles porque eles não respeitam hierarquia. E aí, às vezes, você tem que respirar fundo e falar, eles não respeitam hierarquia. Então, se eu tentar impor, para uma pessoa da minha geração, a pessoa vai entender e vai respeitar. Mas se eu tentar impor isso a essa nova geração, eu vou entrar num terreno que eu não tenho controle. Uhum. E aí eu tenho duas opções, eu posso fazer isso ou posso trabalhar de uma maneira inventiva e ir tateando e tentar encontrar um meio termo. Já tentei da primeira forma. Então, esse adulto jovem, não seria essa criança que estava mal orientada quando era pequena e era irascível e tal, e chega nessa idade com a mesma condição? Não é? Então é o que você falou. O filho não gostou da cueca, então vai e explica, olha, filho, é tal negócio, vamos lá. Você pode ofender a outra pessoa, não é assim que se faz. Sim. Mas o senhor já notou que talvez o senhor, comparativamente a uma pessoa da geração anterior, seja de uma falta de educação tremenda. Total. Como eu, pegar uma pessoa de 90 anos, deve olhar e falar assim, que absurdo, ele põe o cotovelo na mesa enquanto as pessoas estão sentadas. Imagina, senta torto. Chega atrasado? Toda vez chega atrasado 5 minutos, é culpa dela, tá? Mas toda vez chega atrasado. Entende? Então, essa dimensão é uma dimensão que eu acho difícil, porque tem esses conflitos intergeracionais. E a gente, na aula, na discussão depois da terceira parte, a gente vai trabalhar exatamente isso, que são esses sistemas de dominação. E aí, só para deixar a provocação para todos nós, quando você impõe uma espécie de comportamento como sendo desejável, quanto de dominação você não está exercendo sobre os outros? Muito. Porque sempre que eu leio isso, eu fico com essa, por exemplo, essa interação com os alunos, mas bom, quanto que é dominação? Porque será que eles têm maturidade para entender o porquê que eles precisam dessa disciplina? Imagina você com uma criança de 2 anos. Como é que você vai explicar para uma criança de 2 anos, quando você tiver 18 anos, ou seja, 8 vezes o que você já viveu hoje, isso aqui vai ser super importante para você. Não, mas eu só quero brincar de boneca. Não, você tem que ficar... É incrivelmente difícil fazer isso sem impor algo. Uhum. Como que você faz isso da maneira mais
suave, cooperativa e interativa possível. É um desafio tremendo. Né? Porque senão se cai na ideia da permissividade. Ah, não, vou deixar a criança decidir. E aí? Será que ela decide? Vamos até, posso adiantar não sei se a gente tem. Sim. Mas tá no livro nos nossos estudos lá do Livro dos Espíritos, a gente já tratou esse tema da educação infantil algumas vezes, né? Foi tema de algumas daquelas aulas lá. E aí o que eles colocam é que a criança de fato ela vem como uma pessoa muito maleável à influenciação dos pais, e essa maleabilidade ela vai se enrijecendo no decorrer do tempo, né? De tal maneira que quando a criança tem alguns períodos que a criança vai se tornando menos maleável. É lógico que isso não é um negócio estanque, mas ele coloca lá que é aos 7, aos 14 e aos 21 anos. Né? São 3 fases da criança, ou melhor, do ser humano, que os traços passados daquele espírito eles vão aparecer cada vez mais. Né? E esse período que a criança é maleável, que ela se fosse uma argila que você consegue moldar alguma coisa, é justamente o período que você tem para que você dê para ela as suas experiências como ferramentas que ela vai ter que usar para lidar com as frustrações e com os sentimentos ruins dela. Né? O que me parece, o que eu fiquei refletindo a partir desse tema que a Rita colocou, é que os pais estão perdendo uma chance de dar ferramentas para que os filhos lidem com suas próprias frustrações, né? Ou com a sua própria carga histórica, né? Que vai aparecer naquele momento. Só te sugerir, você não quer compartilhar aquela história de uma amiga sua que foi morar naquela colônia na Alemanha? Que era coletivo. Tem uma amiga minha, a Fabi. Faz muito tempo que eu não falo com ela. Faz tempo, né? Eu nunca esqueci dessa experiência. Ela, em determinado momento da vida dela, ela decidiu que ela queria conhecer outras comunidades, outras organizações sociais. E ela foi, acho que não foi para a Alemanha, foi para... foi para Netherlands, como é que é? Holanda. Você vê outro nível, né? A memória dele já é em inglês. Assim. Eu não lembrava em português. A memória é tão ruim que eu não lembrava. Não, mas já estou impressionado. Agora eu te escuto até com mais vontade. Ela foi para a Holanda. E ela foi ver uma comunidade na Holanda, na qual assim, o esquema social era mais socialista. Né? Então as coisas eram decididas todas em conjunto. Era tudo coletivo, era uma coletividade. E tudo era decidido em conjunto. E aí tinha uma determinada situação lá que uma pessoa queria dinheiro para ir para a cidade, participar de alguma coisa, acho que era um curso e tal. E aí eles falaram assim, você quer ir lá participar? A pessoa, não, eu quero muito ir, colocou os argumentos dela, os motivos e tal. Eles falaram, tá bom, então vem aqui, agora a gente vai fazer uma roda, todo mundo vai dar a mão e a gente vai refletir sobre a sua real necessidade de ir lá. E aí é isso. Eles vão se dar as mãos e todo mundo em coletividade vai decidir se aquele pleito para todo mundo faz sentido, se algo que para aquela coletividade lá é algo... Como se fosse um bairro, não é uma família. E a criação dos filhos também que é isso que era interessante, assim, você não tem um núcleo familiar privado. A criança nasceu... A criança é da comunidade, ela é criada por todos. Ela tem várias referências de criação. Todos têm responsabilidade sobre aquela criança, na verdade. Não é que ela fica solta, pelo contrário. Todos têm responsabilidade pela criação daquela criança naquela comunidade. Curiosamente, ela é mais segura, porque todos são corresponsáveis. E tem uma casa que é a casa das crianças. Então, num determinado momento lá, a criança vai morar na casa das crianças. É a casa das crianças. Lógico, tem os cuidados, mas é a casa das crianças. Não é a casa do pai. Assim, é outra forma de você, não sei, educar e munir, na verdade, aquele espírito de ferramentas para quê? Para enfrentar as dificuldades, a história que uma hora vai aparecer, né? Então, assim, é super complexo, na verdade. Né? A gente não consegue nem, acho que, não, imediatamente a intuição, né, ela bloqueia isso. A gente ouve um negócio desse, na hora de falar, não, tá errado, não dá. Não, eu fico pensando... É coisa bem lá, o Jonathan Haidt lá, né, que a gente leva. Primeira coisa é repulsa, você fala, que esquisito, não, dá errado, isso aí não dá certo. E aí, você não consegue nem refletir sobre ele, só o Daniel concluir, a gente interrompe. Depois eu falo. Não, eu só acho assim, alinhar um pai e uma mãe no mesmo ideal de educação já é difícil. Imagina alinhar 15 pessoas para educar uma criança. Mas esse é o ponto, se me permite, Daniel. Você não alinha. Não tem alinhar. A criança vai receber essas influências e vai condensar e sintetizar aquilo da maneira dela. Mas todo mundo é responsável pela educação. Mas é justamente, você está vendo? Você já colocou o esquema do privado, assim,
eu gerar esse resultado. Não, é a comunidade que vai gerar. É muito diferente. É muito diferente. É quase inconcebível pra gente, na verdade, né? Porque é muito fora do que a gente entende, o que a gente vive, na verdade. Agora, tudo isso é uma grande mistura, porque nada impede que, de fato, a criança seja assim, tenha traços que são traços difíceis de lidar, que seja da criança, aí até que ponto a influência do pai, até que ponto os pais deram as ferramentas necessárias ou não, até que ponto aquela criança já está florescendo nas vontades dela. Na verdade, é uma mistura muito grande, assim, é um caldo borbulhante lá, que o limiar onde começa a vontade da criança, a educação dos pais, é impossível de você determinar onde está. Né? O que a gente tem são algumas referências, né, e até a doutrina, assim, o espiritismo traz algumas informações a mais, né? Não só o espiritismo, as outras religiões também, que a gente trabalha com tudo isso ao mesmo tempo, assim. E aí, assim, na verdade é um esboço sem quadro, né? Você vai tentar e você não vai ter uma segurança de fazer e o quadro vai ser aquele. Não tem o que fazer. Sem pressão. É um esboço sem quadro. Sem pressão. Só uma vez. Mas, enfim. Mas fala, estamos aí para aprender. Você queria falar? Não, era isso, já falei. Eu acho que, só voltando aqui nesse texto do Pai João de Aruanda, ele alinhavou tudo isso que nós estamos falando. Se vocês lembram do texto que a gente acabou de ler, o alinhavo está aqui. Se vocês quiserem reler, nós vamos dar mais uma olhada. Paulão, Fê, Carla, seu Zé, Rita. Estou feliz. Se eu falar mais.